Salve, salve galera, e o MCU ganhou seu primeiro especial feito diretamente pra TV. Lobisomem na TV já está disponível no Disney Plus e chegou trazendo novidades muito interessantes, inclusive apontando um caminho que pode tornar a fase 5 bem menos tediosa do que está sendo essa fase 4 aí. Eu não vejo a hora que acabe, viu? Também que 10 de novembro tá aí com Pantera Negra, porque o fasezinha chata. O meu nome é André Kroll e você está no Mandando a Real aqui no Popverso. Roda a vinheta. E galera, antes da gente entrar diretamente no assunto aí de Lobisomem da Noite, eu convido a você que ainda não é inscrito no nosso canal, a clicar aí no botão de se inscrever e também já marcar o sininho para você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no Popverso. E a galera que já é da casa, então, já deixa o like no vídeo logo no começo para não esquecer e valorizar o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá, vamos falar de Lobisomem na Noite. Bom galera, o que esperar de um especial de Halloween que parece absolutamente aleatório, que aparentemente não tem ligação nenhuma com a saga do multiverso que está rolando aí nessa fase 4 do MCU e que para melhorar é cercado de personagens de terceiro e quarto escalão cujo protagonista nem os fãs mais ardorosos de quadrinhos dão a mínima para ele. Pois é. Se você, assim como eu, não esperava absolutamente nada de Lobisomem na Noite, então eu acredito que o sentimento que você tem após ter assistido esse especial de Halloween é igual ao meu, de absolutamente surpresa e contentamento por ter visto uma produção realmente muito boa. Bom, dando uma contextualizada pra galera que não conhece o Lobisomem, o personagem foi criado aí pelo Roy Thomas e pelo Gary Conway no meados dos anos 70 aí, e apesar de ele ter boas histórias e bons momentos nos quadrinhos, nunca foi um personagem de primeira nem sequer de segunda linha da editora. A identidade secreta do Lobisomem é Jack Russell. Em sua história de origem nós ficamos sabendo que a maldição da licantropia é algo que reside na família dele, que vai passando de geração em geração. Tudo começou em meados ali da Idade das Trevas, quando um antepassado dele foi mordido por um lobisomem enquanto ele enfrentava o Conde Drácula. Realmente, parece uma maluquice, não me pergunte como isso aconteceu, mas essa é a história de origem do lobisomem. É a verdade, não minto. Os boatos para a aparição do lobisomem dentro do MCU já é uma coisa já razoavelmente antiga. Tinha gente que dava como certa a aparição do personagem lá na série do Cavaleiro da Lua, e isso acabou não acontecendo. Assim como também tinha muita gente que dava como certa um anúncio na D23 desse ano de um projeto envolvendo o lobisomem, Os Filhos da Meia-Noite, que deveria ser uma série ou um filme abordando essa equipe aí, que a gente vai falar inclusive um pouquinho dela mais à frente. Mas isso também não aconteceu. Então é fato que o lobisomem ficou como um personagem um tanto quanto deixado de lado aí, com algumas aparições bem pontuais. E se nenhum desses boatos acabaram se confirmando, cabe a gente levantar aqui uma pequena curiosidade, né? Que a estreia do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, ela se deu justamente numa história do lobisomem, né? Então os personagens mantêm aí algum tipo de relação já há algum tempo, então até por isso que esse boato da aparição do lobisomem na série do Cavaleiro da Lua ganhou muito corpo. Bom, sabendo como é o lobisomem, então bora falar desse especial de Halloween aí. A história acompanha Jack Russell, que é um membro de uma guilda de assassinos caçadores de monstros, que se reúne para um ritual fúnebre para se despedir do seu líder e mentor, Ulysses Bloodstone. E de quebra, vão escolher nessa mesma noite um substituto para o seu falecido líder, que será o portador da Gema de Sangue, um artefato de extremo poder que garante os mais variados dons ao seu portador. Vem aqui com aquele pacote básico de superpoder, né? Fator de cura, força, longevidade, disparar rajada e esse tipo de coisa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas o que ninguém sabia ali é que o próprio Jack Russell era um tipo de monstro, um lobisomem, e que ele estava ali pelos seus próprios motivos. Galera, o primeiro ponto que me chama muita atenção nesse especial é justamente a estética dele, né? Ele é todo filmado em preto e branco, com uma identidade visual que remete muito aos filmes de terror dos anos 30 e 40, né? Então,
Ele é todo feito, como eu disse, todo feito em preto e branco, com imagem granulada. Então essa identidade visual, ela é potencializada pelo estilo da trilha sonora, que por sua vez foi muito bem escolhida, que ela cumpre com extrema exatidão a sua função de potencializar e melhorar a nossa sensação em relação às emoções que estão sendo colocadas em cena, né? E também pelos ângulos de câmera que são escolhidos pelo diretor. Esse especial tem uma direção muito assertiva e a gente vai falar dela já já. Então, gente, e justamente esse conjunto de detalhes aí, identidade visual, trilha sonora e uma direção assertiva são muito responsáveis por tornar a experiência de assistir Lobisomem na Noite algo muito prazeroso, né? E inclusive a escolha dessa estética do preto e branco, ela tem sim a sua função narrativa ao melhor estilo mágico de Oz, o que é claramente referenciado no desfecho da história aí. Logo em seguida a essa identidade visual, o que também me chamou muita atenção foi o nível de violência que a gente tem no episódio. A censura dele é 16 anos e o preto e branco ajuda a amenizar essa violência, a deixar as cenas menos chocantes. Mas ainda assim é muito curioso a gente ver uma produção da Disney com desmembramentos, mortes extremamente dolorosas, sangue jorrando, veias expostas e tudo mais. Isso é sangue jorrando até na lente da câmera, é uma loucura, algo muito incomum para uma produção da Disney e algo que a Marvel, desde o primeiro Homem de Ferro, sempre relutou em colocar. Até por isso muita gente achava que depois da aquisição da Fox pela Disney, muita gente achava que a franquia do Deadpool tinha morrido, justamente por essa questão da violência gráfica altíssima, né? Só que o bacana no Lobisomem da Noite é que essa violência ela não é gratuita, ela está totalmente engajada no desenrolar da trama, né? Que por sua vez ela é absolutamente simples, direta. Brevemente ela apresenta os seus personagens centrais, o contexto que eles estão inseridos e também as suas motivações e os seus dilemas. E aí a partir daí a história começa a se desenvolver. Os nossos personagens centrais, além do Jack Russell, do Gael Garcia Bernal, nós temos a Elisa Bloodstone, que é uma personagem que me chamou muito a atenção desde os trailers, porque é uma personagem que nos quadrinhos ela é relativamente nova, uma personagem criada no início dos anos 2000, mas que é adorada pelos fãs. Enquanto o Gael Garcia Bernal interpreta o lobisomem, como nós já dissemos, a Laura Donnelly interpreta a Elsa Bloodstone. São os dois personagens que recebem mais atenção no roteiro no que diz respeito ao seu desenvolvimento. Mas como nós estamos falando de um especial que tem em torno aí de 1 hora de duração, então não adianta esperar realmente que você tenha um desenvolvimento muito profundo, com personagens cheios de camadas e dualidades a serem exploradas, né? Na verdade, tanto a Elsa quanto o Jack, eles recebem sim uma certa atenção do roteiro, mas nada extremamente profundo. Ainda assim, os personagens levantam questões importantes ao longo do seu curto desenvolvimento, como ainda que de forma rasa, como por exemplo a questão da toxicidade dos relacionamentos familiares, entre outros. E se não há muito desenvolvimento para Elsa e Jack, que são os personagens centrais aí do nosso especial, quem dirá para os outros, né? Eles recebem ali um mínimo de background para que eles possam cumprir o seu papel dentro do enredo, e a maioria deles é ter uma morte extremamente dolorosa, vil e sangrenta. Ainda assim, a simplicidade desse enredo faz com que a narrativa flua num ritmo muito agradável, como já dissemos, num ritmo muito dinâmico e muito objetivo. Não há enrolação nenhuma na trama, é tudo muito direto, com um trabalho de direção muito assertivo de um diretor estreante, que é o Michael Giacchino, né? Que foi muito feliz ao equilibrar elementos. Ele, por exemplo, ele consegue equilibrar a estética desses filmes de terror clássico, que ele emula o tempo todo, com recursos mais modernos, como o próprio lance do sangue jorrando na tela, na lente da câmera ali, como a gente falou agora há pouco, né? Esse mesmo equilíbrio também está no tom do filme, né? Enquanto que o terror ele está muito mais atrelado ao visual, à estética, à atmosfera. O roteiro contrapõe esse terror com certas doses de aventura, de carisma dos seus atores na interpretação e sobretudo por inserções certeiras de humor. Claro que algumas delas, né, como a gente está falando, uma obra que prima pelo terror, ainda que seja um terror soft, né,
mas algumas delas são um humor bem negro, bem bizarro. Como, por exemplo, a sequência bizarra de animação do cadáver do Ulysses Bloodstone, que me parece mais uma sessão do filme lá do Morto Muito Louco. O próprio visual do lobisomem é assim, ele é um visual muito mais bestial, assim, né? Ele não chega a ser aquela criatura grotesca que anda de quatro, como é, por exemplo, num lobisomem americano em Londres, mas ele também não tem aquele design, vamos dizer assim, aquele aspecto mais refinado que a gente vê nesse tipo de criatura em produções como Underworld ou até mesmo no próprio Van Helsing lá, que são filmes aí dos início dos anos 2000 pra cá, né? Aliás, esse lobisomem, ele tem uma inspiração muito clara no lobisomem do filme clássico de 1941, que é dirigido pelo George Wagner e que tem muitos aspectos que são emulados aqui nesse especial de Halloween. Agora eu tenho que dizer pra vocês que não foi só a estética, valores de produção, ou até mesmo a direção assertiva que fez desse especial algo tão gostoso de assistir. O carisma dos atores pesa bastante também, sobretudo o do Gael Garcia Bernal, que é um cara que tem uma atuação magnética nos mais simples dos papéis, impressionante. E a química que ele tem com a Laura Donnelly, que deu vida a Elsa Bloodstone, é igualmente excelente. Elsa, inclusive, como eu falei pra vocês, é um personagem relativamente novo, mas muito querido pelos fãs da Marvel. Nos quadrinhos, ela já fez parte daquele grupo que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, que é os Filhos da Meia-Noite. Inclusive o próprio Lobisomem já fez parte desse grupo, que foi unido pelo Doutor Estranho, que tem o Blade, o Motoqueiro Fantasma, teve as duas versões do Motoqueiro Fantasma, o Cavaleiro da Lua, entre outros. Foi reunido pelo Doutor Estranho quando um demônio, mais precisamente uma sucubus chamada Lily, veio da dimensão escura para tocar o terror aqui na Terra, né? E a gente tem um monte de coisa aí que já foi apresentada, né? Cavaleiro da Lua, filme do Blade tá vindo aí. Pós-crédito do Doutor Estranho mostrou que ele vai voltar para a dimensão escura, para a dimensão sombria. Então, gente, sinais estão sendo dados aí para onde vai a continuidade do MCU. Exatamente. Disse tudo, André. Agora, galera, eu preciso dizer pra vocês que ninguém roubou mais a cena do que o Homem-Coisa, né? Ele já tinha chamado a minha atenção nos trailers e tudo mais, e quando ele apareceu, realmente ele não decepciona. O personagem é excelente, né? Há quem tenha se incomodado dele ter sido feito totalmente em CGI, não tenha sido utilizados efeitos práticos. Tem muita gente que gostaria de ter visto um Homem-Coisa de látex mesmo assim, né? Eu particularmente não me incomodei, achei o visual bem legal, tanto no preto e branco quanto no colorido. Acho que funcionou muito bem, eu acho que é um CGI bacana, assim. Eu não gosto muito de efeito prático, mas com esse efeito computadorizado em si, não me incomodou. E nós sabemos que não é a primeira vez que o Homem-Coisa dá as caras aí no MCU, né? Tinha aparecido lá em Thor Ragnarok. E agora que a gente viu o personagem em si, o resultado realmente foi muito bom. Ele também é perfeitamente equilibrado, ele é assustador, ele passa um tipo de medo aos personagens, um tipo de medo inominável, assim. É até estranho, porque ele consegue assustar até mesmo os personagens que, teoricamente, são caçadores experientes de monstros, né? E ainda assim, você vê um medo nos olhos deles quando eles vêm. Só que ao mesmo tempo isso é balanceado pela simpatia do monstrão, né? Tudo começa a ficar muito mais humano e muito mais agradável. E aí a humanização, ela vem de vez quando o Homem-Coisa é chamado pelo seu nome, né? Que é Ted. Que é um nome muito simpático, inclusive. E aí nós entendemos que aquela criatura também já foi humana, né? Que nem sempre foi aquele monstro deformado e grotesco. E se você, assim como eu, quer ver mais do Homem-Coisa, acho que existe uma esperança aí, porque afinal de contas, nos quadrinhos, o pântano que o Homem-Coisa é o guardião é um ponto nexus dentro do multiverso, ou seja, ele é um portal para que você possa acessar outros universos, né? Então, considerando que a Marvel não dá ponto sem nó, fica muito conveniente a aparição de uma criatura que é guardiã de um portal que pode permitir viagens entre universos quando você está lidando com uma saga de multiverso, né? É esperar para ele ter uma proposta simples, objetiva, direta, tem personagens carismáticos e uma história muito bem conduzida que me prendeu
do início ao fim. Ela é uma produção bem menos desconectada dessa história central do MCU como eu imaginei que fosse, né? Até me surpreendi com essas conexões aí, com essas relações, e ela se mostra um ótimo caminho para que a gente acabe com essa fase tediosa que a Marvel vem vivendo desde que essas séries começaram a chegar ao Disney Plus, né? Onde a Marvel decidiu apresentar personagens e seus referidos contextos em séries que realmente até agora eles não acertaram a mão. Mesmo aquelas que são muito boas, que é o caso de WandaVision, Loki e Falcão e o Soldado Invernal, ainda tem grandes escorregadas nessas séries, né? De repente, esses especiais, esses curtas-metragens, média-metragens, né, como é o caso aí do Lobisomem na Noite, podem ser um caminho muito interessante para a Marvel apresentar esses personagens dentro de histórias que sejam efetivamente legais, efetivamente interessantes e que não cansem a gente com situações tediosas como foram, por exemplo, em Miss Marvel ou está acontecendo em She-Hulk, que são séries com um elenco bom, com um plot muito interessante, com bons personagens, mas com histórias que oscilam demais na sua qualidade. Bom, galera, essa foi a minha opinião sobre Lobisomem na Noite. Se você tem uma opinião diferente da minha, me conta lá nos comentários de forma educada, ok? Não esquece de compartilhar esse vídeo para que mais gente possa conhecer o trabalho do Popverso. Se ainda não deixou, deixa o seu like lá porque ajuda demais o canal a crescer. Se não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo aqui. Vou deixar para vocês aí na descrição nossas redes sociais e também mais um link de 2 ou 3 vídeos aí para você continuar navegando pelo Popverso e conhecer mais ainda do que é o nosso canal, beleza? Mais uma vez, gente, muito obrigado por quem chegou até o final do vídeo. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a semana de vocês, fiquem na paz, fiquem bem e até a próxima. Valeu, fui!